Olá, alunos, boa noite ou boa tarde. Professor Vander falando aqui e eu vou orientar vocês quanto à primeira semana do nosso PET 1, agora do 9º ano EJA. Esse PET vai tratar na primeira semana do tema resenha. A resenha é um gênero textual que é bem parecida com o resumo, mas tem algumas características complementares que vai diferenciá-lo. Vamos dar uma olhadinha no texto. A apostila traz o seguinte texto. Tema resenha, prezado estudante. Nessa semana, você aplicará seus conhecimentos para resolver as atividades sobre o gênero resenha. A proposta é auxiliá-lo ou auxiliá-la a encontrar a opinião do autor ou da autora sobre um produto cultural e as estratégias argumentativas presentes no texto. Tenha uma excelente semana de estudos. Breve apresentação. A resenha é um gênero discursivo que combina a apresentação resumida das características essenciais de uma dada obra, filme, livro, peça de teatro, etc., com comentários e avaliações críticas sobre sua qualidade. A resenha, então, ela pega algo que já está pronto e faz um juízo de valor sobre esse elemento. Por exemplo, eu assisto um filme e quero fazer uma resenha sobre esse filme, eu vou contar o que esse filme diz e logo em seguida eu vou dar o meu juízo de valor, dizer se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme é indicado, se ele é bom, por que é bom, se é ruim, por que é ruim, se não é indicado, por que não, se é indicado, por que é indicado. Continuando nosso material, traz uma proposta para você analisar. Diz o seguinte: como escolher um filme para ver no fim de semana? Como saber se vale a pena comprar o novo disco de um artista? Quais, dentre muitos livros recentemente publicados, merecem a nossa atenção? Um gênero discursivo que em jornais e revistas pode ser utilizado como referência para responder essas perguntas, trata-se da resenha. Por exemplo, você quer ler um livro e inicialmente quer um resumo, uma apreciação sobre o livro para saber se o livro é do seu interesse. Você vai procurar uma resenha desse livro. A resenha vai apresentar um resumo e mais a opinião de quem escreveu essa resenha, que é chamado de resenhista. Continuando. Leia o trecho a seguir e veja um exemplo de resenha da parábola bíblica O Filho Pródigo. Eu acredito que vocês conheçam esse texto, O Filho Pródigo, é um texto muito famoso bíblico, mas de qualquer forma eu vou reproduzir ele para vocês aqui para que vocês possam verificar em seguida como a resenha vai tratar desse texto. Então vamos juntos assistir um vídeo que vai tratar do texto bíblico A Parábola do Filho Pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si,
disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Agora, então, que já conhecemos o texto, a parábola do filho pródigo, vamos ler uma resenha sobre esse texto. O título é A Parábola do Filho Pródigo, uma lição de arrependimento. Primeiro parágrafo. A parábola do filho pródigo conta a história de um pai que possuía 2 filhos. Em certa altura da vida, o filho mais novo do homem pede ao pai a sua parte na herança e parte para terras distantes, gastando tudo o que tem em pecados e perdições, sem pensar no dia de amanhã. Quando a sua herança acaba, o filho mais novo se vê sem nada e começa a passar necessidade, viver como um mendigo.
A parábola até menciona uma parte em que a fome do homem era tamanha que ele tenciona compartilhar com os porcos a lavagem que eles comiam. Em desespero, o filho volta à casa do pai, arrependido. Seu pai o recebe com muita festa, feliz pelo filho estar de volta, fazendo um banquete para ele. Mas seu irmão mais velho rejeita-o. Não considera justo que o pai receba com festas depois de que ele fez, uma vez que ele, o mais velho, sempre foi leal e fiel ao pai e nunca recebeu do pai uma festa como aquela. Repare que nesse primeiro parágrafo da resenha é apenas um resumo, não tem a opinião de quem escreve, ele só está falando o que acontece. Agora, no segundo parágrafo, há a opinião do resenhista, a opinião de quem escreveu o texto. E isso vai caracterizar uma resenha. É um resumo com um ponto de vista, com um juízo de valor. No segundo parágrafo diz: a parábola do filho pródigo está presente na Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 11 ao 32, e é uma verdadeira obra-prima de arrependimento e misericórdia. O texto oferece uma reflexão quando o pai da parábola concede ao filho mais novo a posse de sua herança, mesmo que ele não estivesse próximo da morte. O pai poderia proteger o filho mais novo negando o dinheiro, pois sair gastando a herança era visivelmente um ato irresponsável. Mas ele concedeu, permitiu que ele fizesse aquilo com orgulho e imprudência, pois tinha os seus planos. Sabia que aquilo seria necessário para que seu filho se redimisse dos seus atos. Se ele negasse o dinheiro, o filho ficaria revoltado e nunca se redimiria. Reparem que, nesse segundo parágrafo, há uma opinião de quem escreve. Ele diz que é uma obra-prima, que o texto oferece uma reflexão. Então, há uma opinião do resenhista, opinião de quem escreve. Partindo desse conceito, vamos então para as atividades. As atividades da sua semana 1 diz o seguinte: observe o texto verbal visual a seguir e releia a resenha A Parábola do Filho Pródigo, na página anterior. Então ele pede para você observar essa imagem e reler o texto que nós acabamos de ler, que está aqui na página anterior do seu PET. Aqui eu tenho uma imagem representando a parábola e o seguinte texto: A Parábola do Filho Pródigo, uma história emocionante sobre o amor do pai. Com base nisso, há perguntas para que você responda. A primeira é: ao longo da resenha, o autor apresenta argumentos para sustentar sua avaliação sobre a obra, ou seja, o autor diz se a obra é boa ou ruim e diz por quê. A questão A pergunta: conforme a resenha, quais são os pontos positivos de A Parábola do Filho Pródigo? Releia o texto e responda. O que o autor fala que é bom, ponto positivo nessa resenha? Questão letra B. Você já leu A Parábola do Filho Pródigo? Se sua resposta for afirmativa, se for sim, você concorda com o que o resenhista diz, com o posicionamento do resenhista? Se a sua resposta for negativa, depois de ler a resenha, você estaria motivado a ler o texto original, A Parábola do Filho Pródigo? No caso, nós não lemos o texto, mas nós assistimos o vídeo aqui. Você concorda com o que o resenhista fala? A história é realmente uma obra-prima? A história é emocionante? A história nos leva a uma reflexão? Reflita sobre isso e responda a essas questões do seu PET. Questão número 1, letra A e letra B. Trabalhamos nessa semana o gênero textual resenha, lendo uma resenha sobre a parábola do filho pródigo, um texto bíblico. Continuo disponível, qualquer coisa, só falar comigo. Um abraço.